Eu sei que você já ouviu muita história absurda por aí, mas a minha, cara, a minha ultrapassa qualquer limite de dor, de medo e de silêncio. Por 24 anos, eu fui mantida trancada no porão da casa onde eu nasci. E não foi por um sequestrador, não foi um bandido qualquer. Foi o meu pai, o homem que deveria ter me protegido do mundo. Foi ele quem me jogou nesse inferno, me prendeu num lugar frio, escuro, sem janela nenhuma. Ele me tirou a juventude, a liberdade e, o pior de tudo, a minha dignidade. Fui abusada incontáveis vezes pelo meu próprio pai. Me forçou a gerar um filho em condições desumanas. Hoje, pela primeira vez, eu tô quebrando esse silêncio. Não para chocar, não é isso, mas para mostrar que o mal, às vezes, se esconde onde a gente menos espera. E que mesmo na sombra mais densa, a verdade um dia acha uma frestinha para escapar. E antes de eu continuar, tem mais uma coisinha que eu queria te pedir. Me conta aí nos comentários. De onde é que você tá ouvindo essa história? Qual a sua cidade? O seu cantinho nesse Brasilzão tão grande. Eu fico aqui imaginando onde a minha voz tá chegando. Sabe, quem são as pessoas que pararam um tempinho do dia para escutar tudo isso que eu carreguei no peito por tantos anos? Saber de onde você tá me ouvindo me faz sentir que eu não tô mais sozinha. Que tem gente espalhada por esse mundão que ainda se importa, que ainda sente, que ainda acolhe. Meu nome é Ana Lúcia. Mas Roya, com esses cabelos todos brancos, o povo me chama de Dona Lúcia. A história que eu vou contar começa há muitos anos. Quando eu era só uma menina de 13 anos, foi num dia de céu cinzento. Sabe daqueles que parece que vai chover, mas não chove? Minha mãe, Marta, saiu para comprar umas coisas na venda do seu Zé e nunca mais voltou. Lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada no chão da sala, brincando com uma boneca de pano que minha mãe tinha feito para mim. De repente, escutei o rádio chiando lá na cozinha. Do nada, meu pai começou a gritar no telefone, com umas palavras que eu não entendia direito. Quando eu vi a cara dele depois, eu já sabia, coisa ruim tinha acontecido. Um carro bateu no dela. Disse Rama. Ela morreu na hora. Nem sofreu. Foi o que o delegado falou quando apareceu lá em casa, mas quem não sofreu foi ela. Né, nós é que ficamos aqui, com esse buraco no peito que parecia não ter fundo. Meu pé. Seu Antônio nunca foi um homem de muito carinho. Nem antes disso, era um cara caladão, daqueles que a gente tinha até medo de pedir a bênção, mas depois que a mamãe se foi, ele virou outra pessoa. Os olhos dele não tinham brilho nenhum. Parecia que ele tinha secado por dentro, igual planta chama água. Passou a se trancar no quarto por dias, com as janelas fechadas, mesmo num calor de rachar. A cachaça virou a melhor amiga dele. Sempre tinha uma garrafa debaixo da cama ou atrás da pia. O pessoal do lugar parou de vir em casa, primeiro, porque ele espantava todo mundo. Depois, porque foram esquecendo da gente. Como se aquela casa grande no fim da estrada de terra tivesse virado lugar de assombração. E eu, mesmo pequena, tive que aprender a me virar. Aprendi a cozinhar no fogão a lenha, a lavar roupa no tanque, a varrer os cantos cheios de poeira. Às vezes, quando meu pai dormia de tanto beber, eu pegava o retrato da mamãe e conversava com ela baixinho. Mãe, tá difícil aqui sem a senhora. O que é que eu faço? Eu perguntava, sem esperar resposta. Na escola, as professoras até perceberam que eu estava diferente, me quieta, mas ninguém fez muita pergunta. Naquele tempo, problema de família se resolvia dentro de casa, né? Ninguém metia a colher. E eu fui aprendendo a engolir o choro, a esconder as marcas quando meu pai perdia a paciência comigo, a sorrir sem vontade nenhuma quando alguém perguntava se estava tudo bem. 5 anos inteiros se passaram assim. Cada dia parecendo uma eternidade,
cada noite cheia de medo do que podia acontecer no dia seguinte. E o crescia. Meu corpo mudava. E os olhos do meu pai também foram mudando o jeito de me olhar. Foi numa tarde de calor, daquelas que até as cigarras param de cantar, que tudo piorou de vez. Eu tinha acabado de lavar a louça do almoço quando escutei meu pai me chamando lá do quarto. Lucinha, vem cá. Ele falou com uma voz mansa. Uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Aquilo me deu um arrepio na espinha. Mas eu obedeci. Como sempre fazia, quando cheguei no quarto, ele estava todo arrumado. Camisa limpa. Cabelo penteado. Cheirando a loção. Preciso de uma ajuda lá no porão. Tem umas caixas que eu quero te mostrar. Ele disse, sorrindo. Achei aquilo muito estranho. Em todos aqueles anos, ele nunca tinha deixado ninguém descer no porão. Era lugar proibido. Com cadeado e tudo na porta. Eu até tentei perguntar o que tinha nas caixas. Mas ele só respondeu, é surpresa. Coisa da sua mãe que eu guardei esse tempo todo. Eu segui ele, escada abaixo, com o coração batendo forte. Quando a gente chegou perto da porta do porão, ele tirou do bolso uma chave toda enferrujada e abriu o cadeado. A escada para o porão era escura, de madeira velha, que rangia a cada passo. E eu recitei na porta. Mas ele insistiu. Vai na frente. Foi quando eu desci o primeiro degrau que eu senti ele se aproximar por trás. Um pano com um cheiro muito forte cobriu meu nariz e minha boca. Eu tentei me debater, mas meus braços ficaram fracos. Minhas pernas bambearam e tudo foi ficando escuro. Como se a noite tivesse caído de repente dentro da minha cabeça. Quando eu acordei, não sabia dizer quanto tempo tinha passado. Minha cabeça doía muito. A boca estava seca que nem papel. Tentei me mexer, mas meus pulsos estavam presos com correntes numa parede fria, de tijolos. O porão era pequeno, úmido, com cheiro de mofo misturado com terra. A única luz vinha de uma frestinha lá no teto. Mal dava para enxergar direito. No começo, eu pensei que era algum tipo de castigo maluco, daqueles que meu pai inventava quando bebia demais. Chamei por ele. Gritei até minha garganta arder. Mas ninguém respondeu. Só depois de muito tempo. Não sei se foram horas ou um dia inteiro. Eu escutei a porta do porão abrindo. Os passos pesados dele descendo a escada me fizeram tremer. Pai, me solta daqui. Eu prometo que não faço mais nada de errado. Eu implorei. Ele acendeu um lampião e colocou no chão. A luz fraquinha mostrou o rosto dele, um rosto diferente de tudo que eu já conhecia. Não era mais o meu pai ali. Era um homem com olhos de bicho. Olhos que me olhavam como se eu fosse uma coisa, não uma pessoa. Agora você sumina. Ninguém mais vai te ver. Ninguém vai te procurar. Ele disse isso com uma calma que me gelou o sangue. Foi nessa hora que a ficha caiu. Foi ali que eu entendi o tamanho do horror que eu ia viver. O medo que eu senti. Nossa, não tem palavra que explique. Era como se alguma coisa tivesse morrido dentro de mim naquele momento. Era o começo de um pesadelo que ia durar muito. Mas muito mais do que eu podia imaginar. Presa naquele silêncio da casa grande, onde ninguém podia me ouvir. Os primeiros dias naquele porão pareciam não ter fim. O frio entrava nos ossos. Mesmo eu tentando me enrolar num pedaço de cobertor velho que ficava no canto, as correntes machucavam meus pulsos. Deixavam em carne viva. O chão era de terra batida com cimento, duro feito pedra. E a umidade subia pelas paredes cheias de um musgo verde, bem escuro. A tal frestinha no teto era meu único relógio, meu único contato com o dia e a noite. Quando escurecia lá fora, aquele buraquinho sumia e eu sabia que mais um dia tinha passado. À noite. Os barulhos me assustavam mais. Ratos correndo pelos cantos. Baratas subindo pelas paredes. E às vezes, os passos do meu pai lá em cima, que me faziam prender a respiração de tanto medo. Eu gritei tanto nos primeiros tempos,
Gritei até minha voz ficar rouca. Depois, fracas. Até que um dia eu percebi que não adiantava. Ninguém ia me escutar. A casa era longe de tudo. No fim daquela estrada de terra onde quase ninguém passava, eu me pé. Esperto que sou ele. Tinha feito questão de afastar todo mundo. Depois que minha mãe morreu, era como se ele tivesse planejado tudo, sabe, tijolinho por tijolinho. Esperando só a hora certa, depois de um tempo, comecei a ver que tinha uma rotina. Ele aparecia sempre de manhãzinha. Quando a luz começava a entrar pela fresta, trazia um caneco de água e um pedaço de pão duro, às vezes. Tinha uma maçã ou um resto de comida do dia anterior, mas isso era raridade. No começo, ele nem falava comigo direito, deixava as coisas no chão e ia embora. Com o passar dos dias, ele começou a soltar as correntes por algumas horas. Para eu poder me movimentar um pouco naquele espaço minúsculo, foi nessas horas que eu descobri que tinha um balde num canto, que era para eu fazer minhas necessidades. Uma vez por semana, ele trazia água num balde maior, para eu me lavar, sempre de olho, nunca me deixando sozinha nesses momentos. E foi aí que começou o pior. Ele dizia coisas que me davam nojo, que desde que me viu crescendo já pensava naquilo, que agora eu era só dele e ninguém ia saber. Os olhos dele eram de um jeito que não dá nem para explicar, pareciam os de um bicho faminto. No começo, ele inventava desculpas. Dizia que o mundo lá fora era perigoso demais para uma menina como eu, que ele só estava me protegendo dos homens que iam querer me fazer mal. Falava que eu era especial demais para viver como as outras, que eu tinha nascido para ficar ali. Comme il, eu chorava, eu implorava. Dizia que queria voltar para a escola. Ever minhas amigas. A Carla, a Patrícia. Mas ele sorria, como se eu tivesse contado uma piada sem graça nenhuma. As visitas dele foram ficando mais longas. As mãos dele começaram a me tocar de um jeito que me dava vontade de arrancar a pele fora depois. Tentei lutar nas primeiras vezes, mas ele era forte demais. E quanto mais eu resistia, mais ele me machucava. Aprendi que ficar quieta doía menos. Pelo menos no corpo. Mas por dentro, cada pedacinho de mim ia morrendo aos poucos. Como uma plantinha sem água, o tempo foi passando. E eu sem saber direito o quanto. Não tinha calendário. Não tinha como marcar os dias. Só sabia que era muito tempo. Porque meu corpo mudou. Cresci mais um pouco. Mesmo mal alimentada. Quando eu acho que já estava uns 2 anos naquela situação, um dia ele desceu diferente. Estava nervoso, andando de um lado para o outro. Feito formiga, quando a gente mexe no formigueiro. Na mão, ele trazia papel e caneta, me jogou as coisas no colo e falou com a voz firme: "Quero que você escreva uma carta." Fiquei olhando para ele. Sem entender nada. Carta para quem? Por quê? Ele me explicou. Como se tivesse muita paciência, mas dava para ver que estava com pressa. Tinha gente perguntando por mim na cidade, uma professora antiga, a dona Sonia, que lembrou que eu existia. Uns vizinhos que começaram a comentar, ele inventou que eu tinha ido morar com uma tia em outra cidade, mas agora precisava de uma prova. Quero que você escreva dizendo que foi embora por vontade própria, que tá bem e que não quer ser encontrada. E tem que ser com as suas palavras, do seu jeito, para ninguém desconfiar. Eu olhei para aquele papel como se fosse minha última esperança. Pensei em escrever algum pedido de socorro disfarçado, mas como se lesse meus pensamentos, ele completou: "Se você tentar alguma gracinha, oi vos aba, e se eu descobrir, você vai ficar sem comida até aprender a lição." Olhei para minha própria magreza. Senti o estômago que já doía sem parar de tanta fome. E soube que eu não ia aguentar. Apertei a caneta com os dedos trêmulos e comecei a escrever o que ele mandou. A carta que eu escrevi naquele dia foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Cada palavra era como uma facada em mim mesma.
You, Ana Lúcia. Decidi ir embora por vontade própria para a casa da minha tia. Encontrei pessoas que me entendem melhor que todos vocês. Estou frequentando uma comunidade religiosa longe daqui e não quero ser procurada. Não se preocupem comigo. Estou feliz como nunca fui. Assinei com a minha letra trêmula, aquela mesma letra que a professora Dona Sônia elogiava na escola, enquanto eu escrevia. Eu pensava nela, na diretora Dona Elsa, nas minhas colegas Carla e Patrícia, em todo mundo que podia estar se perguntando onde eu estava. Será que eles iam acreditar naquilo? Será que alguém ia desconfiar? Depois que eu terminei, meu pai leu com cuidado. Dobrou o papel e guardou no bolso. Agora ninguém mais vai te procurar. Ele disse com um sorriso que me deu um calafrio. Ele estava certo. Pelos comentários que ele fazia nos dias seguintes, eu entendi que a carta tinha funcionado. Ele falou que leu no jornal do barbeiro que uma menina tinha sumido para se juntar a uma seita no norte do estado. Comentou rindo que o padre tinha feito uma missa pedindo pela minha alma. Cada notícia dessas era como enterrar um pedaço de mim. Foi nessa época que eu deixei de esperar um resgate. Comecei a entender que eu estava sozinha naquele inferno, que ninguém viria me buscar, que eu tinha sido apagada do mundo como se nunca tivesse existido. Meu nome foi esquecido. Minha história virou fofoca de cidade pequena. E eu, presa naquele porão úmido, me tornei um fantasma, viva por fora, mas já morta por dentro. Presa numa mentira que eu mesma tive que escrever com as minhas próprias mãos. Não sei dizer quanto tempo passou depois daquela carta. Os dias viraram meses. Os meses viraram anos. Tudo misturado num sofrimento só. Fui ficando fraca, mais magra ainda. Meu corpo mudou de um jeito que eu não entendia direito. Minha barriga começou a crescer, mesmo com tão pouca comida. No começo achei que estava doente, que eu ia morrer ali mesmo. Mas um dia, eu senti um movimento por dentro, como se fosse um peixinho nadando. Foi aí que eu entendi o que estava acontecendo. Mesmo sem ninguém para me explicar nada, eu estava esperando um filho do meu próprio pai. Quando ele percebeu minha barriga crescendo, ficou diferente. Às vezes me olhava com nojo, outras com uma curiosidade que me dava medo. Começou a trazer mais comida, não muita coisa, mas um pouco mais do que antes. Não era por bondade. Era porque ele tinha medo que aquela criança morresse antes de nascer. Eu não contei para ele quando as dores começaram. Aguentei sozinha o quanto eu pude, mordendo o cobertor velho para não gritar. Era uma dor que parecia rasgar meu corpo em dois, que ia e voltava mais forte, como onda no mar. Não tinha ninguém para me ajudar, ninguém para me dizer o que fazer, só eu, aquela criança querendo nascer, e o medo maior que tudo. Depois de horas assim, senti que tinha que fazer força. Nem sei direito como eu fiz tudo. Parecia que meu corpo sabia o que fazer. Mesmo eu não sabendo, a criança nasceu ali, entre a terra e o sangue. Mas não chorou. Era um menino tão pequeno, tão roxinho. Tentei limpar ele com um pedaço de pano que eu tinha. Soprei na carinha dele. Mas nada adiantou. Seus olhinhos nunca se abriram para ver aquele mundo escuro onde tinha nascido. Quando meu pai desceu e viu tudo aquilo, ele nem perguntou se eu estava bem, se eu precisava de ajuda. Só olhou para o corpinho parado nos meus braços, fez uma careta de desgosto e disse que ia dar um jeito nisso. Pegou o bebê de mim, como se fosse um saco de lixo, e subiu as escadas. Eu não sei o que ele fez. O enterrou. Se enterrou, ele nunca me contou, e eu nunca perguntei. Eu não chorei na hora. Parecia que as lágrimas tinham secado dentro de mim. Só fiquei ali, sentada na poça do meu próprio sangue, olhando para o nada, sentindo um vazio maior que o mundo. Demorei dias para conseguir me levantar direito, o corpo doendo, uma febre que ia e vinha. Achei que eu ia morrer também. E por um tempo, eu até desejei isso. Pelo menos ia acabar tudo.
Mas a morte não veio me buscar. Meu corpo, mesmo fraco e judiado, foi se curando aos poucos. Os meses seguintes foram os mais silenciosos. Meu pai quase não descia. Só para deixar comida e água. Não encostava mais em mim. Era como se ele tivesse enojo. O medo. Não sei dizer. Por um lado, foi um alívio. Por outro, a solidão era tanta que eu comecei a falar sozinha. Só para ouvir uma voz humana naquele lugar. Conversava com a minha mãe, que já tinha morrido. Com o bebê que não viveu. Inventava histórias na minha cabeça para não enlouquecer. Tinha dias que eu nem sabia mais se era dia ou noite. Se estava acordada ou sonhando. O tempo virou uma coisa esquisita que passava sem passar. 2 anos se passaram assim. Pelo menos acho que foi esse o tempo. Nesse tempo, ele voltou a praticar seus abusos comigo. E então começou tudo de novo. A barriga crescendo. Os enjos. Um cansaço ainda maior. Meu pai voltou a me visitar daquele jeito. Mesmo eu implorando que não. Dizendo que podia ter outro bebê, parecia que ele nem me ouvia mais. O Sylvia não se importava. Desta vez, eu já sabia o que ia acontecer. Conhecia os sinais do meu corpo. Quando as dores começaram, me preparei como pude. Usei o pouco de água que tinha para limpar o lugar onde eu ia deitar. Guardei uns panos menos sujos para orar. Respirei fundo e aguentei cada dor. Uma por uma. Contando na cabeça para me distrair. Foi mais rápido que da primeira vez, mas ainda assim, de mês. Quando senti que estava na hora de fazer força, eu mordi meu braço para não gritar. E depois de um tempo que pareceu uma vida inteira, o vi, corinho fraco, como um gatinho recém-nascido. Abri os olhos e vi, nas minhas mãos trêmulas, uma criaturinha vermelha e enrugada, mexendo os bracinhos no ar, menino, vivo, com um choro que era o som mais bonito que eu já tinha ouvido naquele porão. Limpei ele como pude. Enrolei no pedaço mais limpo de pano que eu tinha guardado e ali, naquele inferno escuro e frio, eu senti pela primeira vez em tantos anos algo parecido com felicidade. Dei a ele o nome de Lucas. Lucas Gabriel. Gabriel, porque ele surgiu como um milagre na escuridão. Como se Deus tivesse finalmente se lembrado que eu existia. Meu pai não gostou nada quando viu que o bebê tinha nascido vivo. Desceu as escadas pisando forte. Olhou para a criança com desconfiança. Como se fosse um problema que ele não tinha planejado. Vai dar trabalho, vai chorar, vai chamar atenção. Ele resmungou. Pensei que ele fosse levar meu filho embora também. E apertei o pequeno Lucas contra o peito com a pouca força que eu tinha. Não leva ele. Por favor. Eu implorei com a voz fraca. Se o senhor deixar ele ficar, eu prometo que não deixo ele chorar alto. Eu prometo que eu dou um jeitinho. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu não acabar. Depois, soltou um suspiro de quem se conforma e disse que ia trazer mais comida. Mas que se o bebê desse problema, ele não ia pensar 2 vezes antes de se livrar dele. Nos dias seguintes, ele cumpriu a promessa de trazer mais comida. Não era muita coisa. Um pouco de leite, às vezes uma fruta amassada, restos de comida que ele não queria. Eu dava o melhor pro Lucas. Mesmo que isso significasse eu ficar com mais fome ainda, amamentei ele até meu corpo não aguentar mais. Até o leite virar água de tão fraca que eu tava. Dividi cada migalha, cada gota. Esse menino, que nasceu num lugar que nem bicho merecia viver, foi crescendo. A pele que era vermelha foi ficando branquinha, quase transparente de nunca ver o sol. Os olhinhos, que no começo eu nem sabia de que cor eram, foram ficando verdes, iguais aos da minha mãe. Ele era miudinho. E claro, como ia ser diferente com tão pouca comida, mas tinha uma força dentro dele que eu não entendia de onde vinha. Uma vontade de viver que me assustava e me dava coragem ao mesmo tempo. Lucas cresceu conhecendo só aquelas 4 paredes, só o som dos passos do avô lá em cima
Só a minha voz cantando baixinho para ele dormir. O mundo para ele era aquele porão. E eu prometi para mim mesma que, mesmo ali, eu ia fazer de tudo para ele ser feliz. Para ele não sentir o peso do horror que eu sentia. Era uma promessa impossível. Oisai. Mas era a única coisa que me mantinha viva. Os anos no porão com o Lucas tinham um ritmo diferente. Como se o tempo corresse de outro jeito. Eu vi meu menino aprender a se virar, a engatinhar naquele chão duro, segurando nas paredes úmidas para ficar de pé. Seus primeiros passinhos foram dados num espaço que não dava nem 10 passadas de um lado para o outro. As primeiras palavras dele foram mãe e água. As coisas que ele via todo dia, não teve pai entre elas. Porque quando meu pai descia, eu segurava o Lucas perto de mim e ficava quieta até ele ir embora. Eu não queria que meu filho chamasse aquele homem de nada. O Lucas crescia devagar. Mais fraco e menor que uma criança normal deveria ser, mas a cabecinha dele funcionava ligeiro demais. Fazia perguntas que me deixavam sem saber o que dizer. Daya, quando já devia ter uns 4 anos, ele me perguntou por que a gente não podia subir a escada como o vovô fazia. Moi Deus, como explicar prisão para uma criança que não conhecia liberdade? Eu falei que lá em cima não era lugar pra gente. Que era perigoso. Outra vez ele quis saber por que a luz só entrava por aquela frestinha pequena e não pela casa toda, como nas histórias que eu contava. Eu fui inventando respostas, tentando proteger ele da verdade feia. O pior era quando ele tinha pesadelos, acordava chorando no meio da noite e eu não podia nem acender uma luz para mostrar que não tinha monstro nenhum. Só podia abraçar forte e dizer baixinho que estava tudo bem. Que a mamãe não ia deixar nada de ruim acontecer, mesmo sabendo que nós dois já vivíamos o pior dos pesadelos. Com o tempo, eu fui criando um mundo de histórias pro Lucas. Falava do céu, das nuvens que pareciam algodão, dos passarinhos que cantavam de manhã, do cheiro de terra molhada depois da chuva. Eu desenhava no chão com pedaços de carvão que meu pai às vezes deixava cair. Mostrava como era uma árvore, uma flor, uma casa de verdade. Cantava as músicas que eu lembrava da minha infância. Ensinava as letras escrevendo na terra. O Lucas aprendia tudo rápido. Guardava cada palavra como se fosse um tesouro. Quando ele achava um inseto, uma barata, uma aranha, até mesmo uma formiga perdida que descia pela parede. Era uma festa. A gente ficava observando o bichinho por horas. Era a única coisa viva, além de nós, que ele podia ver e tocar, e os olhinhos dele brilhavam, curiosos, querendo saber mais sobre tudo. Por que a formiga carrega folha? Para onde vai a aranha quando some na parede? Perguntas e mais perguntas. E eu tentando responder com pouco que sabia, ou inventando quando não sabia. Teve um dia que ele me perguntou o que era a cor. Porque eu tinha falado que o céu era azul. Caramba! Como explicar azul para quem só conhecia tons de escuro? Peguei um pedacinho de pano que tinha descosturado da minha saia velha, que tinha um restinho de cor já bem desbotada. É mais ou menos assim. Meu filho, só que mais bonito. Mas vivo? Eu falei, mostrando. Ele ficou olhando aquele trapo por tanto tempo, com tanta concentração, que me partiu o coração. Imagina isso. Uma criança de 5, 6 anos, que nunca tinha visto uma cor de verdade, só ouvido falar. Meu pai foi ficando mais velho e mais imprevisível. Tinha dias que ele trazia comida boa, um pedaço de frango, uma fruta fresca, até um docinho de vez em quando. Em outros, ele desaparecia por quase uma semana, nos deixando com tão pouca água e comida que eu achava que a gente ia morrer ali mesmo. Quando ele voltava desses sumiços, geralmente estava bêbado e bravo, gritava coisas sem sentido, ruinchava, me abusava sem dó e às vezes batia em mim na frente do Lucas. Eu mandava meu filho ficar no canto mais escuro do porão, de olhos fechados e mãos nos ouvidos, mas eu sei que ele via e ouvia muito mais do que eu queria.
Notei também que meu pai tinha começado a olhar para o Lucas de um jeito diferente quando ele foi crescendo. Um olhar desconfiado, como se o menino fosse uma ameaça que aumentava a cada dia. Isso começou a me dar um medo novo, um pavor que eu não tinha sentido antes. E se ele decidisse se livrar do meu filho, se achasse que o Lucas estava ficando grande demais? Et forte de mai, de nuit. Quando o Lucas dormia, eu rezava baixinho, pedindo a Deus que não deixasse isso acontecer, que protegesse meu menininho. Eu não me importava comigo mesma. Depois de tantos anos ali, eu já tinha aceitado o meu destino, mas pelo Lucas, por ele eu seria capaz de qualquer coisa. Tentei esconder esses pensamentos ruins, mostrar sempre um sorriso para o meu filho, inventar brincadeiras novas com as mesmas coisas de sempre. A gente transformava pedrinhas em soldadinhos, riscos no chão viravam estradas. Sombras na parede se transformavam em animais quando eu fazia formas com as mãos. Era um teatro constante de fingir que aquilo era normal, que a gente podia ser feliz mesmo preso naquele buraco. Quando Lucas fez 8 anos, eu calculava o tempo pelas estações, pela mudança de temperatura no porão. Notei que ele não estava bem. Ele sempre foi magrinho. Claro, nunca teve comida suficiente para crescer direito, mas agora estava diferente. A pele quente demais, os olhos fundos, a respiração difícil. Começou com uma tosse seca que foi piorando dia após dia. Tentei de tudo. Enrolei ele nos panos que a gente tinha. Dei água em golinhos pequenos. Cantei até minha voz ficar rouca. Nada adiantava. A febre subia tanto que ele tremia. Os lábios ficavam roxos e, em alguns momentos, ele nem me reconhecia mais. Comecei a bater na porta do porão, a gritar por ajuda, coisa que eu não fazia há anos. No começo, meu pé ignorou. Depois desceu furioso. Me, senhando. Foi só quando ele viu o estado do Lucas que o rosto dele mudou. Não era preocupação de avô. Não, era medo. Medo de perder o controle da situação. Aquela criança morrendo podia levantar perguntas que ele não queria responder. Eu nunca vou esquecer a expressão dele enquanto olhava para o neto ardendo em febre. Os olhos arregalados, a boca apertada. O suor escorrendo pela testa enrugada era o olhar de um homem encurralado. Ele ficou andando de um lado para o outro, passando a mão na cabeça, resmungando coisas que não dava para entender, até que ele parou de repente, me olhou fixo e disse as palavras que mudaram tudo: vamos ter que sair. Vamos ter que levar ele num médico. Fiquei parada, sem acreditar no que eu estava ouvindo. Sair depois de tantos anos, ver o mundo lá fora de novo sente meu coração disparar no peito. Um misto de esperança e terror me invadindo por dentro. Seria esse o momento que eu esperei por tanto tempo. Uma chance de salvar meu filho. Como sabe, de escapar daquele inferno. Meu pai desceu as escadas trazendo uma coisa que eu não via há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Roupa limpa. Jogou um vestido simples para mim. Desbotado, mas sem rasgos. E uma camisa com uma calça pequena para o Lucas. Veste isso nele e se arruma. Ele falou: Seco, vamos levar o menino no hospital da cidade. E antes que eu pudesse sentir qualquer alegria, ele completou: mas escuta bem o que eu vou te dizer. Você é minha filha que ficou meio doida da cabeça depois que a mãe morreu. Por isso mora aqui comigo. Escondida. Esse menino é seu filho com um cara que passou por aqui há anos e nunca mais voltou. Se você abrir a boca com qualquer história diferente dessa, eu mato você e ele antes que alguém possa fazer alguma coisa. Entendeu? Balancei a cabeça que sim, as mãos tremendo enquanto eu tentava vestir o Lucas, que mal se aguentava em pé de tão fraco. Enquanto eu ajeitava a roupa no corpo magro do meu filho, minha cabeça fervia. Era a primeira vez em mais de 10 anos que eu sairia daquele buraco. Como seria o mundo lá fora agora? Será que alguém me reconheceria? Será que eu teria alguma chance de pedir ajuda?
Tentei controlar o tremor nas mãos para não assustar ainda mais meu menino, que me olhava com os olhos arregalados de febre e confusão. Expliquei baixinho que a gente ia sair um pouquinho, que ia num lugar onde tinham pessoas que podiam fazer ele sarar. Ele nem entendia direito o que era sair. Coitadinho. Nasceu e cresceu naquelas 4 paredes. Não sabia o que era uma rua. Uma casa normal. Um céu de verdade. Quando meu pai me pegou pelo braço e me puxou escada acima, minhas pernas bambearam. Os degraus pareciam não acabar mais. E a claridade lá em cima machucava meus olhos. Acostumados com a escuridão, ao chegar na cozinha, precisei me apoiar na parede para não cair. Era tudo igual e diferente ao mesmo tempo. A mesa velha ainda estava lá, mas agora coberta de garrafas vazias e sujeira. O fogão a lenha continuava no mesmo canto. Só que todo enferrujado, as janelas agora estavam cobertas por panos escuros, pregados nas paredes. Meu pai me empurrou em direção à porta e disse para eu carregar o Lucas. Peguei meu filho no colo. Mesmo sentindo meus braços fracos demais, era a primeira vez que o Lucas sentia o vento no rosto. Vi seus olhinhos piscando sem parar, assustados com tamanha claridade. Mesmo sendo um dia nublado, o quintal estava abandonado. O que antes era uma horta, agora era só mato alto. A cerca caindo aos pedaços. Lá no fundo, vi o velho Chevrolet do meu pai, ainda mais acabado que na minha lembrança, mas funcionando. Ele abriu a porta de trás e praticamente nos jogou lá dentro. Entra e fica quieta. E ele rosnou, enquanto dava volta para sentar na frente. O cheiro de mofo e cigarro dentro daquele carro era quase tão forte quanto o do porão. Abracei o Lucas contra o peito enquanto meu pai ligava o motor. Os trancos do carro na estrada de terra faziam meu filho gemer de dor, baixinho. Fui cantando no seu ouvido as mesmas cantigas de sempre, tentando acalmá-lo. O caminho até a cidade foi uma revelação, dolorosa e maravilhosa ao mesmo tempo. Pela janela do carro, eu vi coisas que há anos só existiam nas histórias que eu contava para o Lucas. Árvores balançando ao vento, casas comiante na frente, crianças brincando na beira da estrada, cachorros correndo livres. Era um mundo colorido demais depois de tantos anos, vendo só o marrom da terra, o cinza do concreto e o preto da escuridão. Meus olhos não conseguiam absorver tudo de uma vez. Lágrimas escorriam sem que eu nem percebesse. Lucas, mesmo ardendo em febre, abriu os olhos algumas vezes. Seu rosto de espanto me partia o coração. O quê? Para qualquer pessoa seria uma paisagem comum de interior. Para ele, era como ver um outro planeta. A cidade tinha mudado pouco. Pelo que consegui ver, o posto de gasolina na entrada, a igreja na praça, o pequeno comércio, algumas construções novas, outras que não estavam mais lá, pessoas que eu não reconhecia. Será que alguém me reconheceria meu rosto agora mais velho? Mais marcado, mais pálido. O hospital ficava na saída da cidade, près du Béchot. Pintado de um azul desbotado, meu pai estacionou e se virou para mim. Lembra do que eu te falei? Uma palavra errada e vocês dois não voltam vivos para casa. Eu sabia que ele não estava blefando. Nos olhos dele havia a mesma frieza de sempre, a mesma determinação cruel. Enquanto a gente caminhava para a entrada, ele segurava meu braço com força, como se eu fosse fugir. Talvez eu tentasse mesmo. Se não estivesse com o Lucas tão doente nos braços, dentro do hospital, o cheiro de álcool e remédio me deu tontura. Havia pessoas sentadas em cadeiras de plástico, algumas tossindo, outras gemendo baixo. Uma moça de branco atrás de um balcão nos olhou com curiosidade. Meu pai inventou uma história qualquer. Disse que o menino estava assim há dias, que só agora tinha conseguido trazer a gente porque morávamos longe no sítio. Só agora conseguiu, e eu pensei com raiva. Ele deixou meu filho chegar quase à morte antes de buscar ajuda. A enfermeira nos mandou sentar e esperar o médico.
Mas não demorou muito. Porque o Lucas estava visivelmente mal, quando entramos no consultório, vi um homem mais jovem que meu pai, de jaleco branco e olhar cansado, um olhar que se transformou em surpresa quando ele viu o estado do meu filho. Ele examinou o Lucas com cuidado, ouvindo o peito, medindo a temperatura, fazendo perguntas. Notei que ele olhava para mim e para o meu pai de um jeito estranho, como se algo não se encaixasse. Com a voz profissional, ele disse que o Lucas estava com pneumonia grave. Precisaria de antibióticos e talvez até internação. Meu pai começou a protestar, dizendo que não tinha como deixar a gente ali. O médico insistiu que o menino estava muito fraco, que podia piorar. Enquanto eles discutiam, o doutor me pediu para levar o Lucas para outra sala, onde uma enfermeira ia tirar sangue e dar o primeiro medicamento. Meu pai hesitou, mas o médico foi firme, dizendo que era procedimento padrão. Foi naquele momento, naquele minúsculo instante em que me vi sozinha com a enfermeira, sem meu pai por perto, que eu encontrei a coragem que eu pensei que tinha perdido há anos. A moça era jovem. Tinha olhos gentis. Quando ela se aproximou para colocar o termômetro no Lucas, eu segurei o pulso dela com força e falei baixo, tão baixo que só ela podia ouvir: "Me ajuda." Elle me paie. Ele me manteve presa num porão desde que eu tinha 18 anos. Esse menino é meu filho. Eux et d'elle tombent. Elle me abusou. Por favor, chama a polícia. O hospital inteiro virou um formigueiro depois daquelas palavras. Assim que eu falei com a enfermeira, ela congelou por 2 segundos com aqueles olhos arregalados. Depois, saiu da sala dizendo que ia buscar mais medicação. Não demorou nem 5 minutos e ela voltou com o médico e 2 homens de uniforme. Meu coração quase saiu pela boca quando eu vi os policiais. Uma parte de mim ainda achava que meu pai ia conseguir me levar de volta para o porão, que ninguém ia acreditar em mim, que eu ia ser castigada por ter falado. Tudo aconteceu tão rápido que parecia um sonho confuso. Levaram meu pai para uma sala, longe de mim e do Lucas. Eu vi quando passaram as algemas nele. E a cara de ódio que ele me lançou, nossa, ainda aparece nos meus pesadelos até hoje. Um dos policiais ficou comigo, fazendo perguntas básicas, mas sem pressionar. Acho que ele percebeu que eu estava em estado de choque. Uma médica de cabelos grisalhos entrou na sala pouco depois e pediu que parassem o interrogatório. Essa moça e essa criança precisam de cuidados médicos imediatos. As perguntas podem esperar. Ela disse com uma autoridade que fez até o policial recuar. Colocaram o Lucas numa maca com soro na veia e me deixaram ficar ao lado dele. Lembro de ter sentido um alívio tão grande que minhas pernas cederam. Tive que ser amparada por uma enfermeira. Pela primeira vez em mais de 10 anos, eu podia respirar sem medo. Podia fechar os olhos sem temer o que aconteceria quando os abrisse de novo. Quando Lucas adormeceu com a medicação, me permitiram tomar um banho quente, algo que eu não fazia desde que tinha sido presa naquele porão. A água escorrendo pelo meu corpo esquelético levava anos de sujeira, mas não conseguia lavar as marcas mais profundas. Sentada no chão do banheiro, deixei as lágrimas se misturarem com a água do chuveiro. Chorei de alívio, de medo, de culpa, por não ter conseguido proteger meu filho daquela vida. De tantas emoções misturadas que eu nem sabia nomear. Uma assistente social muito paciente chamada Márcia ficou comigo depois. Me trouxe roupa limpa, comida quente, e sentou-se ao meu lado sem fazer muitas perguntas, apenas me deixando existir naquele novo mundo, assustador e livre. Os dias seguintes foram um borrão. Exames médicos, depoimentos oficiais, rostos desconhecidos. Tive que contar minha história tantas vezes que minha voz ficou rouca. Primeiro para os policiais, depois para delegados, promotores, psicólogos, assistentes sociais. Cada vez que eu falava era como reviver tudo de novo. Os anos no porão, os abusos, o nascimento do Lucas,
A sobrevivência dia após dia naquele lugar esquecido por Deus. Eles queriam detalhes, datas, descrições exatas. Moi dois. Como eu podia lembrar de datas? Quando os dias se fundiam uns nos outros na escuridão, como explicar o terror diário para alguém que nunca sentiu o peso daquelas correntes? Em algum momento, um homem de terno escuro e voz mansa me explicou que eu precisava ser específica, porque iam usar meu depoimento no julgamento. Julgamento? Perguntei. Confusa, na minha cabeça. Agora que tinham nos encontrado, tudo estava resolvido. Mas não. Explicaram que meu pai teria direito à defesa, que haveria um processo legal, que eu teria que enfrentar Lu em um tribunal. O pânico voltou com toda a força. Não posso ver Lu de novo. Não posso estar no mesmo lugar que ele. Eu implorei, tremendo tanto que tiveram que me dar um calmante. A promotora, uma mulher de meia-idade com olhos firmes, mas guentes, segurou minha mão e prometeu: vamos fazer de tudo para que você não precise encarar Lu diretamente. Enquanto isso, o Lucas melhorava aos poucos no hospital, a pneumonia recuava. Mas os médicos estavam preocupados com outros problemas: anemia severa, raquitismo, desenvolvimento atrasado, problemas nos olhos por falta de luz. Para mim, o mais difícil era ver como ele reagia a tudo aquilo. O menino que nunca tinha visto mais que um raio de sol agora estava cercado de pessoas, máquinas, barulhos, luzes. Qualquer som mais alto o fazia-se encolher. Nas primeiras noites, ele só conseguia dormir se eu cantasse as mesmas cantigas do porão, com a luz do quarto acesa, porque o escuro agora o apavorava. As enfermeiras tentavam ser carinhosas. Traziam brinquedos e livros coloridos, mas o Lucas não sabia o que fazer com eles. Tia. Uma delas trouxe um pequeno avião de plástico vermelho. E ele ficou olhando para o objeto sem entender. É um avião. Filho, voa no céu. Tu lhe expliquei. Mostrando com gestos, ele segurou o brinquedo com cuidado, como se fosse quebrar, e perguntou igual os passarinhos das suas histórias. Tramãe. Foi aí que eu desabei em lágrimas na frente de todos. O julgamento começou 3 meses depois. O Lucas já estava mais forte, e eu um pouco menos frágil, pelo menos fisicamente. Mentalmente, eu ainda me sentia como se estivesse pisando em gelo fino, pronta para afundar a qualquer momento. Nos colocaram numa casa de apoio às vítimas, um lugar simples, mas limpo, com outras mulheres e crianças que também tinham suas histórias de horror. Tínhamos acompanhamento constante de psicólogos, médicos e assistentes sociais. O Lucas começou uma espécie de alfabetização especial, já que, apesar de eu ter tentado ensinar o básico no porão, ele nunca tinha visto um livro de verdade antes. Fiquei impressionada como, mesmo depois de tudo, ele mantinha aquela curiosidade, aquela vontade de aprender sobre o mundo. A casa tinha um quintal pequeno com uma árvore, e ele passava horas olhando para cima, observando as folhas balançando, apontando cada pássaro que passava, perguntando seus nomes, suas cores, para onde iam. O tribunal era um prédio grande, imponente, que me fazia sentir pequena e exposta. Nas primeiras audiências, não tive que ficar na mesma sala que meu pai. Demos por um sistema de vídeo, numa sala separada. Mesmo assim, saber que ele estava ali perto fazia meu estômago revirar. O advogado dele tentou de tudo. Disse que eu tinha problemas mentais, que eu tinha fugido de casa anos atrás e voltado com um filho, que ele apenas tinha me acolhido no porão porque eu pedia, porque eu tinha medo do mundo lá fora. Era um absurdo. Mas o pior foi quando trouxeram aquela carta, aquela que ele tinha me forçado a escrever tantos anos antes. Veja, meritíssimo. Ela mesma escreveu que estava indo embora, que queria seguir outro caminho. Meu advogado, um homem dedicado fornecido pelo Estado,
rebateu com as provas físicas, o porão adaptado como prisão, as correntes ainda presas na parede, os laudos médicos mostrando anos de desnutrição e abuso, e o DNA, confirmando que o Lucas era filho do meu próprio pai. O mais difícil foi quando mostraram fotos do porão para o júri. Eu não conseguia olhar para aquelas imagens, a cama improvisada no chão, os desenhos que o Lucas tinha feito na parede com carvão, o balde que usávamos como banheiro, os restos de comida. Era como se aquele lugar tivesse sido apenas um pesadelo, e ver as provas de que era real me fazia querer vomitar. O veredito veio depois de 2 semanas de julgamento. Culpado de todas as acusações: sequestro, cárcere privado, estupro, abuso infantil, tortura, a sentença prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Quando o juiz leu a decisão, senti um estranho vazio dentro de mim. Não era a alegria que eu esperava sentir, nem mesmo alívio completo. Era como se uma porta finalmente se fechasse, mas a sala onde eu estava continuasse na penumbra. Meu pai foi levado, algemado, e antes de sair da sala, ele olhou para mim. Pela primeira vez, desde que o julgamento começou, não vi arrependimento naqueles olhos, apenas uma raiva fria, calculista. Eu entendi naquele momento que, mesmo atrás das grades, ele ainda se achava no direito de ter feito o que fez. 1 mês depois da sentença, a assistente social, Márcia, que tinha se tornado quase uma amiga, veio com uma proposta que mudaria nossas vidas para sempre. O Estado pode oferecer a vocês um programa de proteção. Ela explicou com cuidado. Novas identidades. Um novo começo em outro estado. Longe daqui, onde ninguém conhece a história de vocês. No começo, eu resisti. Mudar de nome parecia apagar quem eu era, como se eu estivesse dando ao meu pai uma última vitória, fazendo a Ana Lúcia desaparecer de vez. Mas então eu pensei no Lucas, como seria para ele crescer ali, onde todo mundo conhecia a nossa história, onde ele seria sempre o menino do porão. O filho do estupro. Ele merecia uma chance de ser apenas uma criança normal, de construir sua própria identidade sem o peso daquele passado. Depois de muito pensar, eu aceitei. Nos mudamos para uma cidade pequena no sul do país, com novos nomes, novos documentos. Uma história inventada sobre sermos viúva e filho de um trabalhador rural. O governo nos deu uma casinha simples, um apoio financeiro por um tempo e acompanhamento psicológico. Os primeiros meses foram estranhos. Precisei aprender a atender por outro nome, a inventar um passado que nunca existiu, a não me sobressaltar cada vez que alguém batia na porta. O Lucas se adaptou mais facilmente, como as crianças costumam fazer. Matriculado numa escola especial que respeitava seu ritmo, ele começou a fazer amigos, a brincar como nunca tinha podido antes. Às vezes, ele acordava no meio da noite me chamando, assustado, confuso sobre onde estava. Eu o abraçava forte e dizia: estamos em casa. Filho, nossa casa de verdade. E aos poucos, com paciência e muito amor, nós fomos aprendendo a viver na luz. Depois de tanto tempo na escuridão, Hoje, 30 anos depois da nossa libertação, eu sou uma senhora de 60 e poucos anos, com cabelos brancos que eu não pinto por escolha própria. Cada fio prateado é uma marca de sobrevivência que eu carrego com orgulho. Nossa vida foi se construindo devagarzinho, como uma casa que se ergue tijolo por tijolo, com muito cuidado. Nos primeiros anos, com as novas identidades, eu vivi com um medo constante, medo de que meu pai descobrisse onde estávamos, que conseguisse escapar da prisão, que aparecesse na nossa porta um dia. Eu dormia com uma faca debaixo do travesseiro, acordava várias vezes durante a noite para verificar se as portas estavam trancadas, se o Lucas estava seguro na sua cama. Aos poucos, os pesadelos foram ficando menos frequentes, menos vívidos. Embora nunca tenham desaparecido por completo,
Precisei de anos de terapia para conseguir entrar em porões, em lugares fechados, para não entrar em pânico quando a luz se apagava de repente e para me recuperar dos abusos que sofri. Alguns traumas são como cicatrizes permanentes, não doem mais como feridas abertas, mas nunca somem completamente. Meu filho foi minha maior motivação para seguir em frente. Lo crescer em liberdade. Aprender a ler e escrever de verdade. Fazer amigos. Brincar ao sol. Era como viver outra vida através dele. O Lucas teve dificuldades. Claro, o início na escola foi complicado. Ele não sabia interagir com outras crianças. Não conhecia muitas coisas básicas. Houve bullying. Perguntas inconvenientes. Tivemos que mudar de escola 2 vezes até encontrar uma onde ele foi realmente acolhido. Uma professora em particular, a dona Helena, fez toda a diferença. Ela percebeu algo diferente no Lucas, sem saber nossa história completa. Sou a diretora sábia, por segurança, e ela desenvolveu uma forma especial de ajudá-lo. Trabalhei em vários empregos simples durante aqueles anos. Faxineira, ajudante de cozinha, balconista de padaria. Meu corpo, debilitado por tanto tempo, não aguentava serviços pesados, e minha mente, ainda fragmentada pelo trauma, tinha dificuldade com trabalhos complexos, mas eu fazia questão de trabalhar, de me sentir produtiva, útil, queria ser dona da minha vida. A adolescência do Lucas foi um período de desafios intensos. Por volta dos 15 anos, ele começou a fazer perguntas mais difíceis. Queria saber mais sobre seu passado, sobre quem era seu pai. Por que não tínhamos família como seus amigos? Eu sabia que um dia teria que revelar toda a verdade. O psicólogo que ainda nos acompanhava me orientou. Numa tarde de domingo, depois de preparar o bolo de fubá que ele tanto gostava, sentamos na varanda e eu contei tudo. Falei do meu pai, do porão, de como ele tinha nascido, do nosso resgate, do julgamento, de tudo. O Lucas ouviu em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando terminei, ele não chorou, não gritou, apenas me perguntou se podia ficar sozinho. Respeitei seu pedido. Naquela noite, ouvi barulhos no quarto dele. Descobri depois que ele estava socando o travesseiro, rasgando papéis, tentando botar para fora uma raiva que nunca tinha sentido. O que me surpreendeu, porém, foi a reação dele alguns dias depois. Ele entrou na cozinha enquanto eu preparava o café e disse, simplesmente: mãe, você é a pessoa mais forte que eu já conheci. O que você fez por mim, ninguém mais no mundo teria feito. Não me importa quem é meu pai biológico. Você é minha mãe e meu pai. Minha família inteira. Aquelas palavras, meu Deus, curaram algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda estava quebrado. Lucas passou por uma fase difícil depois disso, momentos de revolta, questionamentos. Mas com apoio e muita conversa, conseguimos atravessar aquela fase. Os anos se passaram e o Lucas se transformou num homem incrível, decidiu estudar psicologia, inspirado pela própria experiência. Lo se formando na faculdade foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Aquele menino nascido na escuridão de um porão agora estava de beca, recebendo um diploma, pronto para ajudar outras pessoas. Ele se especializou em trauma infantil e hoje trabalha numa instituição que acolhe crianças vítimas de abuso. Casou-se com a Fernanda, uma colega de trabalho, e eles me deram 2 netos lindos que são a alegria da minha velhice. Os pequenos não sabem de toda a história ainda. Contaremos quando tiverem idade. Por enquanto, só sabem que a vovó tem muitas histórias para contar e que às vezes fica triste sem motivo. Elias, Kverditzea, Lucas. Ele construiu uma vida plena, mas carrega marcas invisíveis. O leve sobressalto quando uma porta bate forte. A necessidade de dormir com uma luzinha acesa. O pânico que surge em espaços muito pequenos. Quanto ao meu pai,
Soube pelo nosso antigo advogado que ele morreu na prisão há uns 10 anos. Não senti alegria, nem tristeza. Apenas um estranho vazio e, finalmente, a certeza de que ele jamais poderia nos encontrar. Fechei aquele capítulo. Decidi escrever esta história aos 64 anos porque o silêncio foi minha prisão por tempo demais. Negar o que eu vivi era como apagar uma parte de quem eu sou. Esta narrativa não é só sobre horror. É sobre resistência, sobre o poder do amor de mãe, sobre como a esperança pode sobreviver mesmo nas piores circunstâncias. Há alguns meses, fui convidada para compartilhar minha experiência num evento para profissionais que trabalham com vítimas de abuso. Hesitei muito, mas quando vi a sala cheia de gente querendo aprender a ajudar, encontrei forças que eu não sabia que tinha. Falei por 2 horas. No final, uma jovem assistente social se aproximou com lágrimas nos olhos e disse que meu relato a ajudaria a ser mais atenta. Foi nesse momento que eu entendi o propósito de toda aquela dor: transformá-la em algo que pudesse iluminar o caminho de outros. Hoje eu vivo uma vida simples e tranquila. Minha casa é pequena, mas tem janelas grandes em todos os cômodos. Eu preciso da luz, do vento, do espaço. Tenho um jardim onde cultivo flores coloridas. Gosto de sentar na varanda de manhã, observar os passarinhos, ouvir as risadas das crianças. Aprendi a valorizar essas pequenas alegrias. Descobrir a beleza na simplicidade foi a minha forma de cura. Ainda tenho pesadelos, ainda me sobressalto com barulhos. Mas quando acordo assustada no meio da noite, le ventou. Abro a janela, respiro, fundo o ar da liberdade e agradeço. Agradeço por cada dia vivido sob o céu aberto. Se você está ouvindo isso e passa por algo parecido, saiba, você não está sozinho. Existe saída, existe justiça e existe um amanhã onde a dor não manda mais. Hoja, depois de tudo que eu vivi, depois de tantos anos calada, eu finalmente tive coragem de contar a minha história. Se você chegou até aqui comigo, se ouviu cada palavra do que eu disse, então eu te agradeço, do fundo do meu coração, porque cada pessoa que escuta o que aconteceu comigo me ajuda a transformar a dor em força, o silêncio em voz e a memória em justiça. Eu sou a Ana Lúcia, mas por muitos anos eu fui só a menina do porão. Agora, eu sou uma mulher que sobreviveu, e se essa história te tocou de alguma forma, se mexeu com seu coração ou te fez refletir, eu te peço, clica no botão de gostei. Isso pode parecer simples, mas é uma forma de mostrar que você se importa, que histórias como a minha não vão mais ser escondidas, que ninguém mais vai ser silenciado pelo medo